Qual a verdadeira cor do céu quando tá à noite? O que veio antes do Big Bang? Os cientistas conseguem construir uma máquina do tempo? Será que quando os dinossauros são pequenos eles são lagartixa? Ai, são milhões de perguntas em milhares de cabeças. E eu só sei que nada sei, mas tudo gostaria de saber. Pois se penso, logo existo. E se existo, logo me pergunto. Afinal de contas, espelho, espelho meu, quem poderá me responder? Já sei! Eu preciso da ajuda de uma especialista. Afinal, se você tem perguntas e não sabe como responder, pergunte à cientista! Ahá! Aqui está ela! Zoóloga perfeita, professora, divulgadora científica e defensora da conservação. Sua grande paixão? Répteis e aves? Daniela França é com certeza o que podemos chamar de especialista. Ufa! Ai, agora eu tô mais tranquila. Sei que estamos em boas mãos. Então, Dani, conta logo aí pra gente, o que é zoologia? Zoologia nada mais é do que a ciência que estuda os animais. Então eu, como zoóloga, sou uma cientista que estuda os animais. E como você faz para observar os animais bem de pertinho? O segredo é chegar com muito respeito. Eu chego bem quietinha, numa distância mínima que eu consiga fotografar, que eu consiga observar, mas que esse animal ainda consiga se sentir seguro com a minha presença. Desde criança você gosta de animais? E quais são os seus preferidos? Desde criança eu gosto muito de animais. Eu adorava assistir documentários de vida animal, aqueles documentários que mostravam a África, principalmente. Eu ainda não tinha entendimento de que aqui no Brasil a gente tinha uma fauna tão rica quanto a gente tem. Mas hoje, com esse entendimento, os meus animais preferidos são animais daqui. Eu gosto muito dos répteis, principalmente as cobras e também das aves. Mas tem um especial, que é a jararaca do cerrado. O nome científico dela é Bothrops mugenis. Ai, nada melhor do que perguntar para quem sabe do assunto, é ou não é? Mas ainda são milhões de perguntas espalhadas em milhares de cabeças por aí. Então, o melhor é ver se alguém pergunta o que eu ainda não perguntei. Vamos para o quadro Perguntas para Cientistas, feitas por cientistas do futuro. Delicada como um passarinho, mas esperta como um gavião. É com você, Liv! Oi, eu chamo Liv. Eu tenho 6 anos. Qual é o mais alto que o sapo pode pular? No mundo natural, tudo depende. E é verdade, né? Tudo depende da espécie que a gente está falando. A gente tem aqui no Brasil mais ou menos 1.200 espécies de sapo. É muito sapo diferente. E a gente tem sapinho de tudo quanto é tamanho. Desde um tamanho bem pequenininho, assim, com menos de 1 centímetro, até sapos com 30 centímetros, desse tamanho, o sapo cururu, por exemplo. Esses sapos que são maiores, são mais pesados, como os sapos cururus, eles não pulam muito longe nem muito alto, porque eles têm corpos muito pesados e eles têm pernas curtas, que não facilitam muito na hora do salto. Já as pererecas e rãs, por exemplo, que elas têm o corpo um pouco mais leve e têm pernas muito longas, elas vão conseguir dar pulos até 40 vezes o tamanho do seu corpo. Se elas fossem participar de uma Olimpíada, com certeza elas seriam ganhadoras da prova de salto à distância, né? Como nascem o filhote de crocodilo? Não é todo mundo que sabe que os crocodilos nascem de ovos. Não só os crocodilos, quanto também os jacarés e os gaviais, que são parentes dos crocodilos e dos jacarés, mas a gente não tem aqui no Brasil, infelizmente. São ovos que a mamãe crocodilo, a mamãe jacaré ou a mamãe gavial botam no chão, em ninhos que elas fazem no chão, cavando buracos. Depois de um tempo, esses filhotinhos vão nascer. Uma curiosidade muito interessante, os crocodilos têm cuidado parental. Isso quer dizer que a mãe e o pai cuidam dos filhotes. E algumas espécies, os filhotinhos chamam a mãe, eles vocalizam, eles cantam, né? Ou conversam com a mãe, mesmo dentro dos ovos ainda. É uma coisa extraordinária que já estabelece a relação entre mamãe e filhote ainda dentro dos ovos. Ai, gente, que lindo isso! Dos crocodilos cantando dentro do ovo, falando com a mãe. Mas não adianta chorar pela pergunta derramada. Vamos pra frente com a pergunta do Gael.
Eu sou o Gael, eu tenho 6 anos e 11 meses. Qual é o maior lagarto que existe no planeta? Talvez vocês já tenham ouvido falar do dragão de Komodo. Ele só habita algumas ilhas lá na Indonésia. Entre essas ilhas tem a ilha de Komodo, que inclusive ele tem esse nome porque ele é habitante dessa ilha. Então, dragão, porque ele é um lagarto muito grande, por causa dessa semelhança com esses animais mitológicos, que são os dragões, que a gente sabe que não existem. E ele é um lagarto muito legal, porque ele está entre os únicos lagartos do mundo em que os cientistas desconfiam que são venenosos. Quem sabe vocês que estão aí assistindo não conseguem, não viram cientistas, não viram zoólogos no futuro, e zoólogas, claro, para conseguir desvendar esse mistério pra gente sobre o dragão de Komodo. Por que as aves botam ovos? As aves botam ovos porque as aves são répteis. E répteis botam ovos. Porque lá no início a gente só tinha animais aquáticos e depois de um tempo, de milhares de anos, é que esses animais foram conquistar o ambiente terrestre. Esses primeiros répteis, eles precisaram desenvolver uma estratégia para que quando eles botassem os ovos não desidratassem ou os filhotinhos não ficassem desprotegidos naquele ambiente novo. Então eles precisaram desenvolver a casca do ovo. Essa invenção, vamos dizer assim, de filhotes dentro da barriga da mãe, uma mãe que fica grávida, né, como os mamíferos têm, ainda não existia naquela época. Então a melhor forma de proteger os ovos que a evolução encontrou foi desenvolvendo essa casca dos ovos. Gente, é tanta coisa que eu não sabia. Sapos, aves, répteis, dragões. Opa, peraí que a Luísa também tem uma pergunta. É com você, Lu? Meu nome é Luísa, tenho 5 anos. Por que as galinhas não têm dente? As primeiras aves que existiram, elas ainda tinham dentes. Só que com o tempo, né, as aves começaram a desenvolver uma forma diferente de se alimentar. Ao invés de triturar o alimento usando os dentes, né, que é para isso que os dentes servem, para rasgar e triturar o alimento, elas passaram a não fazer mais isso. E sim a engolir a presa, a engolir seu alimento inteiro, com o bico. Então, como no corpo das galinhas e do restante das aves, né, os dentes não estavam sendo mais úteis, elas acabaram com o tempo e com a evolução parando de produzir esses dentes e no lugar dos dentes elas foram desenvolvendo cada uma um bico diferente, também de acordo com o alimento que essas aves comem. Uau! Obrigada, Dani! Obrigada, crianças, pelas perguntas maravilhosas! Algumas eu até já tinha pensado, mas outras me surpreenderam totalmente! É como dizem por aí, né? De pergunta em pergunta, a galinha enche o papo. Ou será de grão em grão? Bem, até breve com mais perguntas que levam a outras perguntas. E se você tem alguma perguntinha fervilhando na sua cabeça, já sabe, né? Pergunte à cientista!